Toda vez que nós precisamos nos deslocar de um lugar para o outro, normalmente quando a gente não conhece o caminho, a gente usa um GPS. Esse GPS nos indica qual o percurso melhor ou mais correto, ou talvez mais rápido a se chegar naquele destino que a gente espera. E eu te pergunto, você tem usado o GPS do jeito certo? Já pensou nisso? Não? Então convido você a partilhar comigo a palavra. Este é o programa Sinal de Esperança da Comunidade Obra de Amor. Hoje, dia 5 de janeiro, a primeira segunda-feira do ano, eu convido você a partilhar, a rezar comigo, para que a gente possa nos aproximar um pouco mais do que Deus espera para nós. Vamos nessa? Ó bom Deus, apesar de nossa pequenez, queremos te agradar nas pequenas coisas do dia a dia. Dai-nos um coração cheio de amor por Ti e pela Igreja, para que, amando a Ti, amemos também todos os nossos irmãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido você a partilhar comigo o Evangelho de hoje, que está no livro de São Mateus, no capítulo 4, versículos de 12 e seguintes. Tendo Jesus ouvido que João fora preso, retirou-se para a Galiléia. Depois, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, situada junto do mar, nos confins de Zabulon e Neftali, cumprindo-se o que tinha sido anunciado pelo profeta Isaías quando disse: Terra de Zabulon e terra de Neftali, terra que confina com o mar, país além do Jordão, Galiléia dos gentios. Este povo que jazia nas trevas viu uma grande luz, e uma luz levantou-se para os que jaziam na sombra da morte. Desde então, começou Jesus a pregar: Fazei penitência, porque está próximo o reino dos céus. Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino de Deus, e curando todas as enfermidades entre o povo. A sua fama espalhou-se por toda a Síria. Trouxeram-lhe todos os que tinham algum mal, possuídos de vários achaques e dores, possessos, lunáticos, paralíticos, e os curava-os. Seguiram-no grande multidão de povo da Galiléia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Essas são palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu comecei te perguntando se você costuma usar o GPS do jeito certo, se você tem o costume de usar o GPS. Quando eu e você, quando nós precisamos chegar num determinado destino e a gente não conhece muito bem o caminho, a gente digita lá o nome e automaticamente o GPS vai nos guiando, ele vai levando a gente até chegar no destino. Imagina uma pessoa que precisa chegar num destino, tem um GPS indicando ele como caminhar, mas ele resolve que ele vai fazer do jeito dele, porque o GPS, na realidade, ele não quer ouvir. A gente pode parar e pensar assim, a pessoa ela deve ter algum problema, né? Porque se ela pega o GPS, se ela traça o caminho e o GPS vai indicar, mas mesmo assim ela prefere não usar, então para que usar o GPS? Ou, se ela acredita tanto no GPS, por que se o GPS manda ir para a direita, ela vai reto ou ela volta? Seria no mínimo estranho. E muitas vezes, meus irmãos, eu e você somos essa pessoa que temos um GPS, que traçamos um caminho, que queremos chegar, mas a gente não fala aquilo, a gente não faz aquilo que o GPS faz ou que ele nos indica. Você pode pensar, não, André, eu não faço isso não, imagina, quem sou eu? Eu escuto sim o GPS. Aí eu te pergunto, aqui ó, esse aqui é o nosso GPS. Será que a gente está seguindo certinho aquilo que ele nos fala? O Senhor aqui, na passagem de hoje, vem nos apresentar que nós precisamos nos converter e crer no Evangelho, porque ele chegou a um povo aqui e lá se fez uma grande luz, que é a presença dele. Essa grande luz que vai afastar toda a sombra, que vai levar embora todo o pecado, que vai fazer com que essas pessoas, aqui naquela época e hoje, eu e você, 2026, nós vamos ser iluminados pela palavra de Deus. Nós vamos ser iluminados a traçar, a trilhar um caminho. E ele diz aqui, fazei penitência, porque está próximo o reino dos céus.
Se eu e você não seguimos o caminho como o GPS nos indicar, muitas vezes nós vamos ser aquela pessoa do começo do vídeo, do exemplo. Eu acredito, eu até quero, mas quando mandam eu fazer uma coisa, eu vou e faço outra. Aí eu te pergunto, qual é a finalidade, então, de se dizer, não, eu sou católico, eu acredito em Cristo, eu quero ir para o céu, o meu lugar é o céu. Mas como que eu vou para o céu? Como que eu vou buscar o lugar que está preparado para mim? Porque Jesus, numa cruz, se deu por mim, se deu por você e preparou o nosso lugar, se eu não faço aquilo que Ele pede. Como que nós vamos alcançar uma meta, trilhar um caminho perdidos? É impossível que nós, pelas nossas forças, pelos nossos méritos, consigamos alcançar o céu. Tudo é graça de Deus. Tudo é a presença dele que temos que pedir, que temos que fazer passinho por passinho dentro do caminho, dentro da nossa vida, dentro da nossa jornada. Para isso a gente precisa crer nele e acreditar. Acreditando, colocar em prática. Porque o que Jesus está fazendo aqui nessa passagem? Nessa passagem aqui, Jesus já foi tentado lá no deserto. Ele já venceu o pecado, ele foi tentado e ele falou, vamos fazer penitência porque o reino dos céus está próximo. Vamos buscar conhecer mais, vamos perdoar, vamos amar, vamos doar aos pobres, vamos abrir o coração. Não tem como eu e você começarmos um ano de 2026 querendo um ano novo, com novas expectativas, se nós não mudarmos o nosso pensamento. Não tem como eu plantar uma semente de abacate e querer colher cebola. É impossível. Se a gente não mudar a nossa mentalidade, como a palavra muitas vezes nos apresentar, a nossa metanoia, mudar as nossas atitudes, não tem como chegar num resultado diferente. Deus nos concedeu, nos deu a graça de um novo ano, para que nós possamos vislumbrar a santidade, viver aquilo que Ele nos pede, nós temos que mudar o nosso pensamento e mudar as nossas atitudes. Uma outra palavra muito interessante dessa passagem é o seguinte: Jesus foi anunciar, Ele se moveu, Ele não ficou esperando. Ele era a cura. Muitas vezes, quando eu e você estamos doentes, o que a gente faz? A gente vai até o médico nos receita um remédio, nós fazemos um tratamento e com a graça de Deus e com a inteligência do médico nós somos curados. Aqui, o médico Jesus está indo às pessoas. E como ele vai às pessoas, as pessoas também começam a se achegar até ele. Como eu e você vamos trilhar um caminho de Deus se a gente não vai até Jesus? Como a gente vai fazer isso? Nós estamos começando um ano novo, repito isso. Que nós tenhamos essas intenções boas, que todo começo de ano todo mundo tem, mas que a gente transforme ela em atitude, em caminho, em ação. Sem isso nós não vamos conseguir fazer penitência, nós não vamos conseguir renunciar o que o mundo tem para viver aquilo que o Evangelho nos pede. Aí nós vamos fazer aquilo, vamos traçar o caminho. Eu tenho tanta vontade, não, o meu lugar é o céu. Aí você vai rezar, vai pôr a mão no peito, aí você vai servir na igreja, você vai lá num retiro, não sei, no seu momento de oração pessoal, e vai falar, não, o meu lugar é o céu, é para isso que eu nasci. Mas aí você levanta de lá e continua fazendo as mesmas coisas erradas todos os dias. Aí você fala, beleza, o seu lugar é o céu porque Deus constituiu, mas e o seu caminho, e o meu caminho aqui? Se nós não tivermos mudanças de atitude, se a gente não nos penitenciarmos, não buscarmos nos conhecer melhor, sabemos das nossas fraquezas, sabemos daquilo que a gente ainda não consegue lutar e realmente ir trilhando um caminho de conhecimento interior e buscar a intimidade com Deus através de oração, através da leitura da palavra, através da oração do Santo Terço, que tanto nos ajuda e nos fortalece, nós vamos só ficar colocando destino no GPS e fazendo tudo ao contrário daquilo que o GPS nos manda. Não tem fórmula mágica, eu já falei isso aqui em outros vídeos. Seria muito legal a gente dar um estralo de dedo e tá tudo resolvido, mas a vida não é assim. Jesus não deixou isso para nós, Ele nos deixou a palavra, Ele nos deixou a Santa Igreja, Ele nos deixou os mandamentos. E nós temos que nos conhecer e buscar a cada dia mais a sua intimidade, para que possamos ser pessoas novas, de uma forma, um passo de cada vez, mas que nós nos movamos, que nós busquemos a sua intimidade, através daquilo que a igreja nos dá.
O meu convite para você nesta segunda-feira, dia 5, é esse. Nós temos um ano novo, nós temos novas vontades, mas nós precisamos ter novas atitudes. E eu termino essa reflexão com o que Jesus nos pede. Convém que cumpramos toda a justiça, isto é, que façamos tudo o que agrada a Deus. Se nós não agradarmos a Deus com a nossa vida, não tem como queremos ter vida nova, vida em Cristo. Amém? Convido você a rezar comigo. Sim, Senhor Deus, eu te peço humildemente, para mim e para todos os irmãos que nesse momento rezam com este vídeo, derrame seu Santo Espírito e nos ajude a trilhar o caminho da santidade. Ajude-nos a buscar, Senhor, nas nossas atitudes, com nossos pensamentos, com tudo que temos e somos, a sermos pessoas novas, para que em Ti, Senhor, alcancemos o céu. Contando com a Tua graça, com Teu amor, nós te pedimos, vem sobre nós, Senhor, e ajude-nos a caminhar, porque sozinho nós não vamos a lugar nenhum. E nós não queremos isso, Senhor. Amém. Eu me chamo André, sou membro vocacionado da Comunidade Obra de Amor e este programa, como disse no começo, chama-se Sinal de Esperança. Nós aqui refletimos a palavra de Deus e evangelizamos. Eu convido você que ainda não é inscrito no canal, que não conhece a Comunidade Obra de Amor, se inscreva no Instagram, se inscreva no canal do YouTube e venha conhecer o nosso trabalho, nos ajude a evangelizar. Que nós possamos realmente viver isso, buscar a Deus e sermos pessoas novas, porque Ele nos dá esta capacidade através da sua graça. Te desejo um dia abençoado e que Deus possa realmente fazer nova todas as coisas na sua e na minha vida. Um santo dia, valeu, até mais, tchau, tchau.